Obra Game Over, de Adeilson Sales, pelo Espírito Luiz Sérgio. Aprendendo com Kardec. Vamos fazer uma pausa para refletir e fortalecer nosso aprendizado? A indagação foi feita por Patrício. Me fez pensar sobre a humildade daquele espírito, que nos surpreendia a cada hora de convivência que tínhamos com ele. Como espíritos espíritas, nossa fundamentação é a codificação espírita. Por isso, gostaria de propor breve reflexão antes de continuarmos as atividades. Sendo Jesus o nosso modelo e guia, peço licença para trazer o Evangelho para alimentar nosso coração. Acredito ser importante, no decorrer das tarefas, evocar as lições de Jesus. E qual o assunto, Patrício? Zoel perguntou com alegria na voz. Como nossa seara é imensa e devemos nos esforçar para servir incansavelmente, creio que a leitura da Boa Nova é sempre fonte de renovação. E mais uma vez, ficamos surpresos, pois ele tirou de uma bolsa que sempre carregava a tiracolo, parecia com a dos carteiros da terra, um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele me olhou e sorriu dizendo: essa é a minha vitamina, Luiz Sérgio. Zoel e Augusto sorriram também. Que tal nos deslocarmos até as margens do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, para fazermos a leitura da mensagem do Evangelho naquelas paragens por onde Jesus semeou o amor? Sorri emocionado. O pedido era de um apelo emocional muito grande. Nossa, Patrício, assim vamos nos desmanchar em lágrimas. Fico muito feliz pela oportuna sugestão, falei comovido. Não vamos perder mais tempo, Zoel falou sorrindo. O que ainda estamos fazendo aqui? Disse Augusto, fingindo contrariedade. Sigamos, Patrício pediu. O deslocamento foi rápido. Logo estávamos às margens do lago de Genezaré. Fiquei sem voz, tal a emoção, e não conseguia verbalizar nada. Olhei à minha volta e meus irmãos de aprendizado também não conseguiam falar. Apenas observávamos e sentíamos a psicosfera, que, embora os séculos passados, ainda continha certo perfume. Foi por aqui que o amor caminhou em forma humana. Nesses caminhos, os pés do Messias deixaram suas pegadas de luz para o mundo. O amor de Deus caminhou por aqui, entre os homens. Cegos foram curados, leprosos tiveram a saúde física restituída, obsedados retomaram o equilíbrio. Nessas terras, os filhos do Calvário receberam alívio para suas dores. Patrício fez uma pausa por causa da própria emoção e continuou: Senhor, viemos a estas paragens para inalar o perfume da Tua presença. Nas paisagens da Palestina, desejamos te pedir amparo para a nossa tarefa, pois os filhos do Calvário desses tempos são jovens. Eles têm sede da água da tua fonte, do teu amor. Ilumina nossas mentes para que tenhamos capacidade de levar-te até eles. Viemos fazer o Evangelho às margens desse lago, porque necessitamos da tua divina inspiração para prosseguir. Ele abriu o Evangelho e disse: Irmãos, nosso pão espiritual é a lição do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, no item 18, bem e mal sofrer, que passo a ler agora. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas aos poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvidos frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças
como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar e não aspires a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias, e quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Patrício encerrou a leitura e todos refletimos por alguns instantes nos ensinamentos da mensagem. Quando andei vestido de carne na terra, muitas vezes reclamava da aspereza das lutas. Não fazia ideia de que eram justamente os obstáculos que forjariam minha evolução espiritual. Hoje vejo que não sou nada sem o trabalho no bem. Todas as oportunidades, até mesmo as que enxergamos apenas como adversidades, são degraus preciosos para nosso crescimento. É verdade, Augusto. Também enfrentei esses desafios, mas distante das bênçãos que recebemos, como essa de fazer a leitura do Evangelho às margens desse lago emblemático. Como esmorecer? Os filhos juvenis do Calvário clamam por amparo e educação. E penso que Jesus pede-nos mais esforço, mais dedicação, mais amor. Ele nos pede perseverança e esperança em cada trabalho novo. Os jovens são sementes em floração. Eles já têm condições de perfumar o mundo novo com o amor de Deus. Zoel argumentou. Ouvi muito tocar as palavras dos meus irmãos e comentei. A emoção enche minha alma. Desejo agradecer Patrício pelo aprendizado ao longo desses dias. Ler o Evangelho aqui neste lugar é como ser banhado de uma luz inesquecível. Em minha mente, busquei a imagem de todos os jovens que conhecemos nesta nossa jornada. Peço por eles. De minha parte, a gratidão é eterna, porque após estar desencarnado há anos, o trabalho converteu-se na bênção maior de toda a minha existência. Não vejo e não sinto outra razão para a minha vida, que não seja o trabalho voltado para os jovens e também para as crianças. Abraçamo-nos os quatro e retornamos para a dimensão espiritual do Brasil. Necessitamos auxiliar um jovem que se tornou escravo de vícios sexuais. Esse é um assunto muito pertinente nesses dias de muita liberdade, Patrício. Sim, Luiz Sérgio. Tema delicado que ainda é tratado de maneira equivocada. Muitos jovens acabam se perdendo por não saber lidar com algo que devemos tratar de maneira respeitosa e responsável, porém de forma natural. Pensei que falaríamos apenas sobre games e mídias. Zoel obtemperou. O jovem a que me refiro está desencarnado. Trata-se de Silvinho, espírito rebelde que se entregou à permissividade sexual quando estava encarnado. Prostituiu-se por muito tempo e agora influencia garotos e garotas por meio do mundo virtual.
A internet é realmente uma rede de comunicação sem precedentes na história da humanidade. Mas o que o homem ainda não notou é que essa mesma rede o coloca pelo fator sintonia, em contato com bilhões de mentes invisíveis. As conexões virtuais também se conectam com as vibrações e energias espirituais. Ocorre que a maioria ainda não se deu conta que centenas de milhões de influências adentram os lares pelas portas da comunicação virtual. O jovem sintoniza com seus interesses e não desconfia que está sendo observado e influenciado. Patrício, enquanto você falava sobre essa grande rede, me lembrei de Allan Kardec, que em O Livro dos Espíritos revela-nos a nossa conexão com a rede mais poderosa do planeta, a conexão mental do mundo espiritual. Isso mesmo, Luiz Sérgio. A comunicação virtual é um vetor onde podemos palidamente avaliar as nossas conexões espirituais. Creio que, se nos debruçarmos mais detidamente na questão 459 de O Livro dos Espíritos, observaremos vastos horizontes para compreender a rede de influência e comunicações espirituais. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Perceberam como estou afiado? Brinquei. Nossa, Luiz Sérgio, sua memória é muito boa sobre os temas da codificação. Augusto brincou também. Na verdade, Augusto, venho estudando muito as obras básicas do Espiritismo, porque nossas ações e atribuições pedem-nos esse esforço. Como afirma Patrício, nós que dizemos ser espíritos espíritas, devemos contextualizar os postulados do Espiritismo para os jovens desses tempos de transição. Essa questão 459 é por si só uma revelação. E quando observamos a globalização e o aculturamento da juventude pelo planeta fora, através das redes criadas pela internet, ficamos encantados, pois uma rede invisível já existia nos interligar desde que o homem ocupou esse orbe. Preciso parar um tempo para raciocinar sobre tudo que foi dito nessa conversa, Zoel afirmou sorrindo. Voltaremos a falar sobre isso. Agora precisamos auxiliar Silvinha.